Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver sobre teoria molecular. Número de massa, massa molar, massa molecular. E aí, antes da gente ir para o livro de vocês, eu vou mostrar um pouco aqui do slide, tá? Então, hoje nós vamos utilizar o livro 1 e o livro 2, tá? Porque como a gente já teve algumas aulas, já tivemos alguns conteúdos, nós estamos elaborando os que vocês ainda não viram, tá? Então, por isso, hoje é o livro 1 e o livro 2. Mas quando eu falar no livro, eu falo a página certinho para vocês, tá? Então, o que é essa teoria atômico-molecular? Então, a gente vai falar de átomos, de partículas, que são aí as menores divisões da matéria, né? Inicialmente, para medir essas partículas, era utilizada uma unidade denominada unidade de massa atômica, que antigamente mostrava o Uzinho, né? Hoje em dia ainda é utilizado. A gente fala, por exemplo, 23 unidades de massa atômica, tá? Então, essa unidade era referenciada no tamanho do átomo do carbono em uma massa tão pequena quanto 1,99 vezes 10 a menos 23, que era quase imperceptível nos cálculos, né? E aí a gente sempre se baseia como se fosse trabalhar esse número, né? Um número muito pequenininho com relação a essa parte. Então, aí vários cientistas tiveram a ideia de massa atômica do carbono, né? A partir do átomo de carbono. Então, aí, o átomo de carbono ele foi dividido em 12 partes e, a partir disso, teve-se o conceito. A massa de um átomo, a massa atômica, é um número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado que 1/12 do átomo de carbono. Então, o número 12 vem da quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo de carbono, tá? Então, criou-se, então, o Uzinho, que é a unidade de massa atômica, tá? A gente vai referir a ela agora. Então, a gente tem 1/12 da massa do átomo do carbono. Então, quanto essa massa é maior do que esse número aí do carbono. Então, aí, ó. Outros elementos foram medidos comparando-se suas massas com a unidade de massa atômica. Então, aí, o do urânio, ele tem a massa atômica de 238 unidades. Então, quer dizer que o urânio é 238 vezes maior que 1/12 a massa do carbono, tá? Então, aí, a maioria dos elementos apresenta isótopos, ou seja, elementos iguais que possuem número de massa diferentes, né? Igual a gente pensar, eu tenho um carbono de massa 14, eu tenho um carbono de massa 13, eu tenho um carbono de massa 14. Então, aí eles são isótopos, né? Mesmo elemento químico, mesmo número atômico, mas que diferem no número de massa. Então, aí ele está mostrando para vocês o exemplo do cloro aí. O cloro, por exemplo, é constituído por uma mistura de dois isótopos de massa atômica, a massa 35 e a massa 37. Aí a gente tem a ocorrência dela na natureza, né? O 35, 75% e o 37, 25%. Fazendo a média ponderada da massa desses isótopos, eu consigo ter a massa atômica desse meu elemento, tá? Então, a massa atômica é calculada com referência a isso. Então, você tem a massa atômica do cloro. Eu tenho a massa dela, que é 35 vezes a sua porcentagem. Aqui em 75. Mais o outro isótopo, que é a massa 37, e a ocorrência é 35, que é 25%. Divide tudo por 100, a massa atômica aqui vai ficar 35,5 unidades, que é o que a gente tem lá na tabela periódica. Então, a massa atômica de um elemento é dada a partir da massa, da média ponderada dos meus isótopos, tá? Todos que apresentam isótopos, foi feito esse cálculozinho, e a partir desse cálculozinho, eu tenho a massa lá na tabela periódica, que é a média dos isótopos existentes. Então, você pega a massa do isótopo vezes a sua porcentagem. A massa do outro isótopo vezes a sua porcentagem. Se tiver mais de 2, 3, 4, assim por diante, e divide tudo por 100. Tá? Massa atômica de um elemento é a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais desse elemento. Quando dizemos que a massa atômica do elemento cloro é 35,5 unidades, concluímos que cada átomo de cloro pesa, em média, 35,5 unidades de massa atômica e cada átomo do elemento cloro pesa, em média, 35,5 vezes mais que a massa do carbono 12, que foi utilizado como referência, né? Massa molecular.
Então, aí, os átomos reúnem-se para formar moléculas. Portanto, a massa dessas moléculas é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem. No Enem, vocês não têm a tabela periódica, mas para vocês fazerem um cálculo de massa molar, de massa molecular, vocês precisam da massa das minhas moléculas, né, dos meus átomos. E ela é dada para vocês na prova do Enem, tá bom? Então, aí, ó. A massa molecular é só somar a massa dos elementos contidos em cada molécula, né? A gente está estudando essa parte, muitos alunos aí vão achar, nossa, mas isso aí é simples, isso aí eu já sei. Ok, você já sabe. Mas é importante relembrar, porque isso aqui vai ser uma base para o cálculo estequiométrico, tá? Vocês precisam calcular a massa molecular dos elementos para quando a gente for fazer o cálculo. Então, aqui, ó, da glicose, C6H12O6. Então, eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. E aí, eu tenho que relacionar isso com a massa de cada um deles, tá? Então, aqui, ó, 6 carbonos vezes a sua massa, que é 12, mais 12 do hidrogênio vezes sua massa, que é 1, mais 6 átomos de oxigênio vezes 16, que é a sua massa, né? Fazendo a multiplicação e a soma, no final vocês vão ter a massa molecular, que é 180 unidades de massa atômica ou gramas por mol, né? Então aí, sempre pega a quantidade vezes a sua massa, que vai ser dada para vocês. Se não der, se vocês forem fazer um vestibular de federal ou de particular, normalmente a tabela periódica ela está lá no final da prova. Então, vocês vão lá no final da prova e conferem a massa do elemento, tá? Vocês não são obrigados a saber a massa dos elementos de cor. Massa molar é a massa de um mol de partículas expressa em unidade de grama. Então, é só a unidade que mudou. Então, se eu tinha massa molecular, que era dada em unidade de massa atômica, agora a massa molar é dada em gramas por mol. Então, eu só substituí a unidade, né? Então, do H2, a massa molecular, 2 unidades. A massa molar, 2 gramas por mol, tá? CH4, que é o gás metano, o carbono é 12, o hidrogênio é 1 vezes 4, 4. 12 mais 4, 16. Então, 16 unidades. A massa molar, 16 gramas por mol. Então, só mudou aqui a unidade, né, dos meus elementos. O volume molar, que vai ser importante quando a gente entrar em cálculo estequiométrico, principalmente se ele falar para vocês que esse volume foi medido na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Normalmente, quando ele fala que é na CNTP, o volume ele nem é dado, porque sugere, né, que você já saiba que esse volume é 22,4 litros. Então, se lá no exercício ele falou para você, através de um cálculo lá, que o volume foi medido na CNTP, você já tem que estar em mente que na CNTP é 22,4 litros. Se ele não falar que é na CNTP, ele vai te falar qual o volume que ele quer que seja feito esse cálculo, tá? Hoje em dia já tem estudos falando que esse volume aí, cientistas, né, fizeram vários experimentos em que não é mais esse volume na CNTP. Tem um valor, se eu não me engano, é 22,8, alguma coisa assim. Mas ainda utiliza-se 22,4. Então, fiquem com 22,4 na cabeça, nos exercícios e nos vestibulares ainda utilizam essa constante, tá? Então, falando de constante, o constante de Avogadro, que também é muito importante nos cálculos estequiométricos, porque ele vai ser medido em número de átomos, número de moléculas, né? A gente sempre vai ter esse númerozinho, que é 6,2 vezes 10 a 23, tá? Que é o número fixo da constante de Avogadro. Então, aí, ó, eu posso ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono em 12 gramas de carbono, o mesmo número em 27 gramas de alumínio e em 40 gramas de cálcio. Então, é uma constante, né? É o número de átomos em gramas de qualquer elemento químico, tá? Então, em qualquer elemento, seja hidrogênio, oxigênio, cloro, flúor, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. É uma constante e ela é muito importante também no cálculo estequiométrico, tá? Conceito de mol. Um mol de átomos, né? Um mol de partículas, um mol de moléculas, né? Então, um mol de qualquer substância, de qualquer coisa, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Aí, no slide, eu estou mostrando para vocês alguns exemplos, né?
seja de laranjas, de átomos, de moléculas, de íons. Então, essa constante em relação a mol, ela sempre é relacionada à constante de Avogadro, tá? Aqui é só um exemplozinho, ó, bem básico, lá do primeiro ano, né? Um cientista dispõe de 19,2 gramas de oxigênio. Qual o número de mols que esse cientista pode contar? Então, aí eu sei que um mol eu tenho 6,02 vezes 10 é 23. O oxigênio é 16. E ele está perguntando quantos átomos de oxigênio. Então, em 16 gramas de oxigênio, eu tenho 6,02 vezes 10 é 23. Em 19,2 gramas, eu vou ter quantos átomos? Né? Quantos mols? X é igual a 0,6. Lembrando, sempre embaixo das colunas tem que estar a mesma unidade. Então, aqui gramas por gramas. Aqui, se ele me deu mol, eu sei que o X vai ser o número de mols. Então, sempre relaciona na sua regrinha de 3 características das mesmas unidades, tá bom? Senão o seu cálculo vai ficar errado. Aqui outro exemplo também, ó, determine o número de moléculas existentes em 160 gramas de hidróxido de sódio. Então, aí, primeira coisa, calcular a massa molecular, né, do sódio, que é 40 gramas, né? Então, 40 gramas está para 6,02 vezes 10 a 23. 160 gramas vai estar para quanto? E aí a gente acha o número de moléculas, né? Então, esse 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, eu posso relacionar ela a átomos, a partículas, a moléculas, a íons, tá? Então, a gente pode relacionar sempre a gramas com essa referência. Número de mols. Então, o número de mols é o número, a massa sobre a massa molar, né? Normalmente, alguns livros traz só um Mzinho aqui embaixo, maiúsculo, tá? Mas se a gente pediu para você fazer esse cálculo, ou você faz pela fórmula ou faz pela regrinha de 3. Dos dois jeitos, você consegue achar o número de mols. Então, é massa sobre massa molar, tá? Então, aí, ó, quantos mols de átomos corresponde a 200 gramas de ferro? Eu sei que a massa do ferro é 56. Então, a massa que ele me deu é 280 gramas dividido por 56. Então, aí, número de mols, 5 mols. Mas aí dá para fazer por regrinha de 3. Também vai dar preferência de vocês, tá? Aqui outro exemplo, eu vou passar rapidinho aqui para a gente poder ir já para... Aqui vai falar do cálculo estequiométrico, mas a gente não vai entrar nessa parte agora. Deixa eu ver se está aqui. Ou eu já falei de tudo. Só um minuto. Não, eu já falei de todas as partes da teoria molecular. Então, vamos lá para o livro de vocês, tá? Então, o livro de vocês, a primeira parte da teoria aí, teoria molecular, vai estar na página 159, tá? Então, aí, ó, primeira parte na página 159, tá? Vou passar o livro aqui. A gente viu tudo lá no slide, mas vocês depois peguem um livro, deem uma lida, tá? E aí tem a teoria bastante explicativa. Então, aí vocês leem para relembrar alguns conceitos. Então, aqui ele vai começar falando da unidade de massa atômica, relacionar essa massa atômica com 1/12 da massa do carbono, né? Que foi o que que eu expliquei para vocês, aqui falando aqui, ó. Então, os cientistas pegaram esse carbono e dividiram em 12 partes, né? Aqui ele vai falar dos átomozinhos, o número de massa e essa sua massa atômica, né? Ele coloca em unidades de massa atômica. Normalmente lá na tabela periódica, ele vai aparecer desse jeito para vocês, em números decimais, né? Números com vírgulas. Por quê? Porque a gente tirou a média ponderada, né? Essa média ponderada normalmente vai dar em vírgulazinhas. Nos exercícios, normalmente, eles te dão essa massa em números diretos, né? Vamos dizer assim. Que é sem decimal. Para facilitar o cálculo de vocês, tá?
Aí a gente fala a massa do elemento químico, né? Como foi que é relacionada essa massa atômica, né? Como a gente tem a massa lá na tabela periódica, então ele vai utilizar, vai mostrar para vocês o que eu já expliquei lá no slide, mas está aqui, ó. Então, a massa atômica aqui do boro, ele tem esses dois isótopos, um 20% e um 80%. Então, eu faço a média ponderada. Então, o boro de massa 10, ele tem 20%. Multiplica, mais o boro de massa 11, ele tem 80%. Dividindo tudo por 100, então a média ponderada, a massa atômica do boro é 10,8 unidades de massa atômica, tá? Que aí é relacionado, então, à média ponderada dos seus isótopos, não esqueçam disso. Do outro lado aqui, a gente vai ter a massa molecular, né? Que é a massa das moléculas, né? A união de vários átomos, eu tenho a minha molécula. E aí eu relaciono, então, a massa molecular. E aí nós finalizamos o módulo 4, né? O módulo 4 aí que vai falar de massa atômica, massa molecular. Nos exercícios do livro 1, ele está lá na página 175. Então, vamos lá para a página 175, depois a gente vai para o livro 2, para relacionar a outra parte da teoria, tá? Então, lá 175. Vamos fazer alguns e a gente vai para o livro 2, tá bom? Aqui, módulo 4. 145, tá? Fazer as do Foco Enem. Então, começa nas 62, 63, 66, 68, 72, 73, 76 e 78, tá? Lembrando que o ideal é que vocês façam todos, né? Respondam todos os exercícios para captar melhor essa parte. Então, aí, 62. Na tabela periódica atual, a massa atômica de cada elemento químico aparece como número não inteiro, né? Que eu falei decimal. Lá vai ter 1,00001, vai depender. Então, na tabela periódica, essa massa atômica aparece como número não inteiro. Por quê? Ele está te perguntando por quê que aparece desse jeito, né? Letra A. A imprecisão dos métodos experimentais empregados? Não, a gente sabe que o método é bem preciso, né? É a média aritmética das massas atômicas dos elementos superiores e inferiores da mesma família? Não, né? Assim a gente teria muito trabalho para fazer essa média aí dos superiores e inferiores, né? Nada a ver. Letra C. É a média aritmética das massas atômicas dos elementos de igual número de prótons? Também não, né? A gente sabe que não é média aritmética, é média ponderada, né? Letra D. É a média ponderada das massas atômicas dos isótopos naturais desse elemento? Então, sim, a massa atômica é relacionada com a média ponderada dos isótopos existentes daquele mesmo elemento. Então, os isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico e diferem no número de massa. Eu vou fazer a média ponderada, multiplicar a massa vezes a sua porcentagem de cada isótopozinho e dividir por 100. 63. A massa atômica do cloro é 35,457. O fato de esse número não ser inteiro indica que: letra A. No núcleo do átomo de cloro devem existir outras partículas além de prótons e nêutrons? Não, né? A gente sabe que no núcleo de um átomo é só prótons e nêutrons que existem ali. Letra B. O cloro se apresenta na natureza como uma mistura de isótopos? Sim, né? Se a gente achar a massa atômica, principalmente aí porque ele não deu inteiro, né? Mesmo se tivesse dado inteiro, normalmente cada átomozinho, ele tem seu isótopo existente.
Então, seu isótopo ali, a gente sempre vai tirar a média ponderada. Então, o fato aí de não ser um número inteiro, né, ser decimal, é relacionado à presença de misturas que eu tenho ali. Então, eu tenho o cloro de massa 35 e tenho o cloro de massa 37, né? A gente viu os exemplos sobre isso lá nos slides. Deixa eu arrumar aqui para tirar essa dúvida aqui de fundo. Então, aí, 63, letra B. 64 não é a 66 agora, né? Do Enem. Então, tá aqui, 66. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, um tem massa atômica igual a 10 unidades. E 4 tem massa atômica igual a 11. Com base nesses dados, a massa atômica do boro expressa em unidades é igual a... Então, aqui no número 66, você tem que fazer a média ponderada. Se vocês observarem, ele não te deu a porcentagem, mas te deu em número, né? Então, se no total eu tenho 5 átomos de boro, um tem massa atômica igual a 10. Então, você vai fazer a média ponderada de boro. Então, vai ser 1 vezes 10. Aqui, pessoal, não tem como eu colocar no quadro branco para a gente poder calcular. Dou zoom aqui, eu não sei o que aconteceu com ele. Então, eu vou ver se eu consigo, eu vou explicar para vocês, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter, cada vai ser igual a 1 vezes 10, mais 4 vezes 11, dividido aí por 100. Não, por 100 não, porque aqui a gente não tem, ele não me deu em porcentagem. Se tivesse dado em porcentagem, você pega as porcentagens, a soma das porcentagens dá 100%, né? Aqui ele me deu em números, vamos dizer assim, em átomos, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Média ponderada vai ser 1 vezes 10, mais 4 vezes 11, dividido por 5, porque eu tenho 5 átomos de boro. Ele substituiu aqui as porcentagens pela quantidade, né? Então, na hora que você faz essa divisão, você vai achar 10,8. Então, façam aí. 1 vezes 4, 1 vezes 10, mais 4 vezes 11, que aí vai ser igual a 10,8. Tá? Deixa eu ver mais uma. Que é do Enem. Setenta e dois. As moléculas da glicose, C6H12O6, e do ácido carbônico, H2CO3, são formadas pelos mesmos elementos químicos. Sobre essas moléculas, podemos afirmar que... Então, aí, ó, apresentam a mesma massa molecular, é só fazer a massa, né? Quando você fizer a massa da glicose, 6 vezes 12, mais 1 vezes 12, mais 6 vezes 16, a massa da glicose vai ser 180. Do ácido carbônico aqui vai ser 2 vezes 1, mais 12 vezes 1, mais 16 vezes 3, a massa do ácido vai dar 62. Então, eles não apresentam a mesma massa molecular. Letra B. A massa molecular do ácido carbônico será aproximadamente 3 vezes a massa da glicose? Não, porque é menor, né? Não vai ser 3 vezes, né? Ele pode ser... é menor que a massa da glicose. C. Cada molécula apresenta uma probabilidade de existir em sua composição um carbono 14? Um carbono 14 não, né? Porque aqui no ácido carbônico, eu só tenho um carbono. Agora eu tenho 6. A probabilidade na glicose seria maior de ter um carbono 14, né? Então, eles não têm a mesma probabilidade. Letra D. A glicose pesa aproximadamente 180 vezes mais que o gás hidrogênio? 180 vezes? Não, né? Às vezes até mais, né? Porque na glicose eu tenho hidrogênio. Então, não vai ser 180 vezes, vai ser menos, né? E a letra E. O ácido carbônico apresenta massa molecular de aproximadamente 34% da glicose. Então, isso era só fazer o cálculozinho de porcentagem. E aí, a resposta, então, vai ser a letra E, né? Do ácido aí.
Eu queria fazer uma com vocês, mas eu estou sem meu quadro branco aqui, vai ficar difícil de eu explicar. Eu queria fazer a 73. Depois vou explicar ela aqui para vocês e vocês tentam responder, tá? Qualquer coisa vocês me procuram. Qualquer coisa eu coloco no slide, né? O composto LXO43 apresenta massa molecular igual a 342 unidades. Determine a massa atômica do elemento X desse composto. Então, aqui você já sabe a massa total desse carinha aqui, né? Aqui eu não vou conseguir colocar. Então, você vai relacionar as massas dos elementos igual a 342. Vocês vão, tipo, fazer uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Então, a L aqui, ele já me deu que a massa é 27. Então, é 27 vezes 2, mais x vezes 3, porque está entre parênteses, o 3 está multiplicando x, mais o oxigênio, 16 vezes 4 vezes 3. Então, vai ser 16 vezes 12, né? Que vai ser igual a 342. Então, relacionando aí, multiplicando e somando, no final vocês vão ter que 3x vai ser igual a 96. X vai ser igual aí a 32. E aí a resposta vai ser a letra C. Mas aqui vocês têm que fazer uma equaçãozinha do primeiro grau, tá? Relaciona as massas e iguala ao valor que ele te deu de massa molar. Ele quer saber o valor de X. Então, a é 27, então 27 vezes 2, mais o X eu não sei a massa dele, então vai ser X vezes 3, que vai dar 3x, mais o oxigênio é 16, 16 vezes 12. E aí, igual a 342, tá bom? Eu vou lá para o livro 2, para a gente poder falar sobre o livro, né? E os exercícios, porque minha aula já vai acabar aqui nos meus 40 minutos. Dos 11, senão ele vai desligar. Então, aí, ó, lá no livro 2, a teoria atômico-molecular está na página 128. Então, eu já falei dos dois porque é a continuação. A gente viu no livro 1, que é a parte 1, e aqui no livro 2 é a parte 2. Então, lá vai falar da constante de Avogadro, né? Que eu já expliquei para vocês, que é 6,02 vezes 10 a menos 3, partículas, moléculas, átomos, íons. Vai ser o que o exercício estiver te pedindo para relacionar, tá bom? Aí ele vai relacionar aqui o conceito de mol, que a gente já falou também, né? Um mol eu vou ter relacionado a partículas, a moléculas, né? Sempre a essa referência. A massa molar, que agora vai ser dada em gramas por mol. A gente estava falando de massa atômica e massa molecular. Então, a massa molar agora com Mzinho, a gente relaciona ela a gramas por mol, principalmente, tá? Então, aqui nesse exemplo, ó, o alumínio, eu tenho a unidade atômica da massa atômica dele é 27 unidades. Então, um mol de átomos de alumínio apresenta 27 gramas. Um mol de átomos contém 0,6,02 vezes 10^23. Então, eu posso relacionar a gramas com essa constante de Avogadro também na massa molar, que vai ser a nossa referência para quando a gente começar o cálculo estequiométrico, tá? Aqui a gente tem a massa molar da substância, né, que é a soma da quantidade vezes a sua massa, né? Então, CO2, o carbono é 12, então é 12 vezes 1, porque eu só tenho 1, e o oxigênio é 16, 16 vezes 2. Multiplica e soma, então a massa molar da substância é 44 unidades, que eu posso relacionar a massa molar molecular de 44 gramas por mol. Só muda a unidade, tá? O valor é o mesmo. Então, se ele falar de massa molar em unidade, massa molecular, gramas por mol. Aqui ele vai estar relacionando a massa de íon, que eu não falei para vocês lá no slide, mas aí vocês sempre relacionam os íons, né? Então, aqui, ó, o carbonato, CO3 menos 2. Então, a massa do carbono é 12 e a massa do oxigênio é 16. Então, a massa é 1 vezes 12 mais 3 vezes 16, que a massa molar aqui desse íon é 60 unidades, tá?
a gente sempre trabalha com o número de prótons, tá? Então, se é íon, se é um cátion, se é um ânion, a gente não leva em conta na hora que eu vou fazer a massa desse meu elemento. Ó. A massa molar de um íon é a massa de um mol de um íon em gramas, que numericamente é igual à massa do íon existente em gramas. Lembre-se que a massa do elétron pode ser considerada desprezível, por isso não há modificação no mecanismo do cálculo em razão da entrada, que é o ânions, ou saída de elétrons. Então, aí, quando a gente vai falando de cátions ou ânions, para trabalhar a massa molar, eles não interferem, porque a gente sempre trabalha com prótons, número atômico. A gente não trabalha com elétrons, tá? 3 aí, número de mols. Então, ele está mostrando para vocês a fórmula, né? Que é massa sobre massa molar, que é dada em gramas por mol. Mostrei para vocês que dá para fazer esse cálculo por regrinha de 3, igual está aqui, né? Nesse exemplo. Então, super tranquilo, super de boa esse nosso módulo da aula de hoje, tá? E aqui tem o número de átomos ou moléculas, né? Que vai ser a quantidade de átomos pela constante de Avogadro. Então, aqui vai depender do que o exercício estiver te pedindo. Então, aí, os exercícios do módulo 5 vão estar na página 141. Então, deixa eu ir lá. 141, tá aqui. Então, aí, foco Enem 82, 83, 86, 88, 92, 93, 96 e 98. Então, lembre-se que é importante fazer todos, mas eu vou fazer com vocês, principalmente a do Enem. A maioria dos exercícios aqui do livro 2 é de cálculo, tá? Então, vocês precisam calcular massa molar, massa molecular. Então, aqui, eu vou tentar responder para vocês de um jeito mais simples, tá? E que dê para vocês visualizarem a resposta também, tá? Então, a primeira aí, ó, é 82. 1-metilciclopenteno, C6H10, é um produto bloqueador da ação do etileno e tem sido utilizado como sucesso em flores hortaliças e frutos, retardando o amadurecimento desses vegetais e aumentando sua vida útil. Considerando que sejam utilizados 8,2 kg de 1-metilciclopenteno para atrasar o amadurecimento de algumas frutas, é correto afirmar que se gastaram. Tararam. E aí a gente relaciona, então, número de mols com a massa da minha substância, tá? Deixa eu tentar colocar no para poder responder aqui para vocês, tá? O meu quadro branco tá dando erro. Então, aqui, 82, tá? Então, na 82. É regrinha de 3, tá? Ele te deu que é C6H10. Então, aí, na hora que você faz a massa molar dessa substância, C6H10, você tem, vai ser 6 vezes 12. Vou colocar entre parênteses aqui, né? Para vocês calcularem a massa molecular. Mais hidrogênio é 10, que é a quantidade, vezes 1. Então, aqui, 6 vezes 12 mais 10 vezes 1, vocês vão ter a massa de 82, né? Deixa eu só conferir. 6 vezes 12 dá 72, mais 10 é 82. Então, aqui a gente tem a massa molar da minha substância, tá? Então, tá aqui. Faça agora uma regrinha de 3 relacionando. Ele me deu lá 8,2 quilogramas. Então, 8,2 quilogramas transforma para gramas, que vai ser 8.200 gramas. Porque se a gente vai trabalhar aqui com massa, que é dada em gramas por mol, a minha gramas, para relacionar na regrinha de 3, também tem que ser dada em gramas, tudo na mesma unidade, tá? Então, aí, 1 mol, eu tenho 82 gramas, que é a massa dele. 82 gramas por mol. Aí ele quer saber em quantas mol, né? Quantos mols eu vou ter em 8.000
e 200 gramas. Então, na hora que vocês fizerem cruzado aqui, né? X vai ser igual a, deixa eu pegar minha cola aqui, a 100 mols. Passa a unidadezinha lá, igual tá no exercício, né? Passa a vírgula, então vocês vão ter 1 vezes 10 1 vezes 10 a menos 2 mols da minha substância. Lembrando que esse menos 2 aqui, ele é subscrito, né? Deixa eu tentar colocar. Então, aí está a resposta da 82, tá? 1 vezes 10 a menos 2 mols, né? Colocando aí. Que aí vai ser a letra D, se eu não me engano, né? Então, vamos ver se dá tempo de a gente fazer mais uma, tá? Então, aqui, deixa eu ver. 83. Que também é do Enem, né? Minha página fechou, deixa eu voltar aqui. 141. 83. Uma molécula de água isolada não apresenta certas propriedades físicas, como temperatura de fusão e de ebulição, que dependem de interações entre moléculas. Então, ele falou que uma sozinha não vai interferir aí na temperatura de fusão e ebulição. Ele precisa de uma quantidade, né, de uma certa quantidade de moléculas para meter fusão e ebulição. Em 1988, um grupo de pesquisadores determinou que, para exibir todas as propriedades físicas, é necessário um grupamento de, no mínimo, 6 moléculas de água. Então, a partir de 6 moléculas, no mínimo, 6 moléculas, eu consigo aí prever as propriedades físicas aí. O número desses grupamentos mínimos que estão contidos em um mol de moléculas de água corresponde a... Se vocês pensarem um pouquinho, em um mol de água eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Só que ele falou que em uma molécula eu não consigo essas propriedades. Eu preciso de 6 moléculas, né? Então aí o que eu tinha que fazer? 6,02, né? Ou 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro, dividido por 6. Porque eu preciso de 6, que é o grupamentos mínimos aqui, para eu obter um mol. Então eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23, dividido por 6 moléculas de água, que aí eu vou obter, então, essas propriedades. Então, aí, o número desses grupamentos mínimos que estão contidos em um mol vai ser igual a letra A, né? Nem precisa fazer, né? 1 vezes 10 a 23, porque na hora que vocês pegarem a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23, e dividir por 6 moléculas de água, vocês vão ter a respostazinha de 1 vezes 10 a 23, e aí a resposta vai ser a letra A, da 83. Tá ok? Pessoal, meu tempo aqui no Zoom acabou, já vai finalizar a aula, né? Eles vão travar aqui. Eu espero que esse módulo tenha sido simples para vocês, porque é massa molar, massa molecular, número de mols, são só teorias e a partir de exercícios que nós vamos estudar quando a gente entrar no cálculo estequiométrico, tá? Então, por favor, façam os exercícios, né? Tirem suas dúvidas. Qualquer coisa pode perguntar, que eu estou à disposição de vocês. Tá ok? Boa aula e até semana que vem. Tchau!